capítulo 3, versículo 21 ao 31. Aqui nessa Bíblia, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crerem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então orgulho, foi totalmente excluído. Por meio de qual lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei? Ou seria apenas Deus dos judeus? Será que Deus, que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Pai, nós te pedimos nessa noite que use nós como instrumento, Senhor, porque a tua igreja não veio para ouvir a palavra minha, Senhor, mas a tua palavra. Não queremos a nossa opinião pessoal, Senhor, nosso sentimento pessoal, mas queremos que faça notória a tua vontade para todos que ouvirão a palavra, Senhor. E que teu Espírito Santo ministre sobre todos nós, tanto o que prega como os corações que receberão a tua palavra. Unge todos os corações, Senhor. Prepara todos os corações para ouvirem e aceitar a tua palavra. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentarem, por favor. É um compromisso, um desafio muito grande, Romanos. Como o irmão Carlos até falou semana passada, é uma das cartas de Paulo mais valorizadas, vamos dizer assim. E a maior parte dos teólogos tem um consenso. Se hoje fossem destruídas todas as Bíblias e falassem assim, qual capítulo vocês escolheriam para ter só ele, para até o final dos tempos? Romanos capítulo 3. É tão importante esse capítulo, talvez nem todos conheçam, mas aqui descreve claramente quem é Deus e quem somos nós, na cosmovisão cristã, dentro do cristianismo, dentro do processo da criação. Então é uma missão muito importante fazer notório Romanos 3 hoje aqui. Eu tremo, irmãos, eu fico nervoso porque é a palavra de Deus. E eu quero que a igreja saia cheia do Espírito Santo e vibrando daqui, mas vibrando pela glória de Deus, que eu quero apresentar para os irmãos nessa noite. Sabemos que nós lemos aqui claramente nos versículos, é uma palavra autoexplicativa, porque em Romanos, Paulo, primeiro, no capítulo 1 e 2, ele vai contra os gentios. Então, os judeus estufam o peito, olha, os gentios são mesmo, né? Porque para um judeu, o gentio era lenha para o fogo do inferno. Porque Deus vem para Abraão, Isaac e Jacó, o povo de Deus era Israel. Mas agora, no capítulo 3, Paulo vira a metralhadora dos gentios e para os judeus também, mostrando que todos pecaram, igualmente. Não tem judeu, nem grego, nem livre, nem servo. Todos pecaram e carecem igualmente da glória de Deus. Por que nós falamos isso? Teve um pregador que, não muito tempo atrás, estava pregando e ele falou assim, eu tenho uma notícia terrível para dar para vocês. Vocês sentem no banco aí, se preparem, porque a notícia não é boa. E foi preparando a igreja para aquilo ali. Chegou um ponto que alguém falou, mas fala de uma vez o que você tem para falar para nós. Ele falou, vocês estão sentados, estão preparados para ouvir essa notícia terrível, a pior de todas? Deus é bom. E assim como vocês todos arregalaram os olhos aqui, aquele público também arregalou os olhos. Por que essa notícia
nesse contexto é terrível mesmo, irmãos, e deve trazer temor nos nossos corações. Nós sabemos que Deus cria o universo, irmãos. O homem ele criou só no final, né? Criou Adão. E tudo que Deus criou o sol, colocou o sol lá para brilhar. O sol disse, amém. As estrelas, como disse Jó, cada uma no seu lugar, Deus conhece toda pelo seu nome. Façam a minha vontade, cada uma esteja ali, todas as estrelas disseram amém. Peixes do mar, animais da terra, vegetações, semente. Deus criou todas elas e elas dizem amém até hoje. A natureza, contando de Adão para cá, 6.300, 400 anos, todos dizem amém. Agora Deus cria um homem, a sua imagem e semelhança. E Deus deu só um mandamento para eles. Não comam dessa árvore que eu estou falando para vocês não comerem. E o que o homem fez? Ele disse amém? Ele foi lá e comeu. E agora, a primícia das criações de Deus se tornou inimigo de Deus. E como punição, eu quero deixar bem claro para os irmãos, porque tem alguém que não se considera tão pecador assim. E a missão minha por essa palavra hoje é mostrar quão pecadores todos nós somos. Um Deus santo, irmãos, Ele não pode fazer de conta que não viu o pecado, varrer pecado para debaixo do tapete, fazer vista grossa. Então, quando o homem peca, Deus fala, agora você vai morrer, Adão. Mas Adão ainda viveu, acho que 800 anos, não sabemos a idade quando ele tinha, quando pecou, deve ser 100 e poucos anos, porque logo depois veio os filhos. Então, por que ele não morreu? Irmãos, tem dois tipos de morte. A morte espiritual, que é a nossa separação da comunhão com Deus, a comunhão plena que Adão tinha naquele jardim. Deus passava na viração do dia, falava com Adão, ele tinha tudo o que ele precisava. Mas depois dessa morte, quando Adão fez 930 anos, ele morreu. Tem coisas visíveis que Deus faz, que é uma forma de nós entendermos um pacto invisível que Deus tem conosco. Vou dar alguns exemplos aqui. O batismo, a água do batismo não perdoa o pecado em si. Ela é a parte exterior de algo que já aconteceu interiormente em nós, irmãos. Então, precisa da água, somos seres humanos. Assim como os elementos da ceia, eles não têm poder em si mesmo, o pão, o cálice ali, mas o que eles representam tem poder. Então, a morte física veio para mostrar que todos pecaram, porque Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, todo mundo sabe de cor, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, por isso que todos pecaram, porque todos morrem, é uma lei universal. E só tem pessoas de 70, 80, 100 anos no cemitério? Não, tem crianças também, infelizmente. Tem criança recém-nascido, até antes de nascer. Porque todos pecaram, queridos. E eu queria que todos entendessem hoje aqui que nós não somos pecadores por socialização. Inventaram uma teoria que nós nascemos bonzinho, criança, não tem pecado, mas aí quando chega 11, 12, 13 anos, aquela idade da puberdade, da razão, então a criança comete seu primeiro pecado, agora ela passou a ser um pecadorzinho, né? Isso é pecado por socialização, você vai crescendo e pecando. Não, nós somos pecadores porque nós nascemos pecadores. Nós somos descendentes de um homem que pecou, era o nosso representante, Adão, o representante mundial, e ele pecou e agora todos pecaram com ele. Paulo deixa claro em Romanos 5 aqui, que por um homem veio o pecado no mundo e a morte passou para todos os homens, e é por isso que todos pecaram. Então, todos vocês nasceram no estado de pecado, o estado de inimizade contra Deus. E é por isso que toda a natureza geme com gemidos inexprimíveis, querendo ser revestida da sua habitação. E até as ervas daninhas começaram a nascer, as doenças, tudo de ruim, fruto do pecado. Justamente para ninguém ter desculpa, que o pecado é só para algumas pessoas. Então, alguém diz, mas eu pago meus impostos em dia, eu sou um marido fiel, eu sou honesto. Pois você não faz mais que a tua obrigação, né? Isso é obrigação nossa, ser honesto, pagar imposto, ser fiel, ser uma pessoa justa na sociedade, isso é obrigação de qualquer cidadão. Inclusive, quem não faz isso é criminoso, né? Não é verdade, pastor? Mas nós estamos falando do pecado original, lá do Éden. E agora, irmãos, como um Deus, que nós lemos aqui, Ele é justo e justificador, nós lemos aqui, justificado gratuitamente pela sua graça. Como que Deus consegue agora, irmão, sendo um juiz justo, perdoar pecados? É uma situação complicada, irmãos. Inclusive, eu separei um texto aqui que Moisés, quando ele tira o povo do Egito,
E ele pede para ver a glória de Deus. E ele não sabe o que ele estava pedindo, irmãos. Ele não tinha nem ideia. Ele até pergunta o nome de Deus. Qual que é teu nome, Senhor? Deus fala para ele em Êxodo 3,14. Eu sou o que eu sou. Porque, irmãos, eu posso me comparar com alguém, com o pastor, com outro, mas vai comparar Deus com quem? Deus é único. Não tem comparação. Por isso que Deus falou, eu sou quem eu sou. E olha o que Deus falou aqui em Êxodo 34, 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou, Senhor, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais aos filhos e dos filhos até a terceira e a quarta geração. Às vezes nós lemos a Bíblia correndo, irmãos, e não prestamos atenção nos detalhes. Tem um problema muito sério de lógica nessa palavra. Bom, como que é um Deus que perdoa pecado, e a palavra do hebraico aqui é qualquer tipo de pecado. Deus perdoa qualquer pecado. Mas na mesma palavra está dizendo que ele visita e condena o pecado também até a terceira e quarta geração. Vocês vejam, nós temos aqui um dilema, é o dilema da fé cristã. É uma tensão teológica. Como nós entendemos isso, irmãos? E essa palavra que nós lemos aqui nesse versículo que fala no 26, que Deus é justo e justificador ao mesmo tempo. E eu vou dar um exemplo. Por que eu falei que a pior notícia é que Deus é bom? Vocês estão esperando até agora, né? Eu acredito que todos vocês que amam crianças, né? Bebês, não é verdade? Então vocês têm a obrigação de odiar o aborto. Não é verdade, pastor? Quem ama criança odeia aborto, odeia pedofilismo, odeia tudo que é contra a criança, não é verdade? Todo mundo que é honesto odeia desonestidade, odeia crime. Agora, por exemplo, imagine aqui na Terra, cheio de juízes injustos. Vou dar um exemplo aqui, um pouco esdrúxulo, mas alguém tem a família sequestrada, e a pessoa mantém lá por refém por anos. Isso acontece de verdade mesmo, uma pessoa ou duas da família. E anos, e aquele homem procurando a sua família, e um dia ele tem pistas, e vai lá e descobre onde está a família dele. E o sequestrador, o criminoso, manteve aquela família, irmãos, abusando deles por anos. E quando o pai, o chefe daquela família descobre e chega no local, ele chega lá e viu que o criminoso matou a todos daquela família. Então, aquele pai de família consegue prender o criminoso. E não quis fazer justiça com as próprias mãos, ele entrega para a polícia, que é o certo a fazer mesmo, e vai ser efetuado o julgamento daquele homem. Vocês vão entendendo. E chega na presença do juiz, num país que tem pena de morte. O juiz, quando vai julgar a causa daquele homem, o juiz é um juiz amoroso, bom. E ele fala, não, você está absolvido, você não deve mais nada. Esse juiz é bom, pastor? Vocês acham que esse juiz foi bom, amoroso? Não, ele foi injusto. E se fizesse isso na nossa sociedade hoje, imagina as passeatas que teria na rua, nos jornais, nas televisões. Um criminoso, esdrúxulo, maldoso, foi solto por um juiz. É mais que o juiz que solta o criminoso é mais criminoso do que o criminoso que ele soltou, né? E nós vemos isso sempre na política, não é novidade. Nós estamos bem habituados com isso. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Nosso senso de justiça humano, nós achamos isso terrível, né? Como que um juiz justo, que se diz justo, vai soltar um criminoso que é comprovado? E agora, como que Deus, que é o juiz de toda a terra, a Bíblia fala que Ele é santo, santo, santo. Ele vai olhar para pecadores e pecadoras e vai falar assim, ó, vocês não devem mais nada, e vai, irmãos, absolver todos nós. Ele estaria sendo mais injusto do que nós ainda. Então, essa é uma tensão teológica. Deus não pode, irmãos, varrer o nosso pecado para debaixo do tapete, fazer de conta que Ele não viu. Simplesmente soltar, porque a essência de Deus é santa. Sabe que Deus tem um guarda, a gente chama de guarda-chuva, né? Que santo, santo, santo é como se fosse um guarda-chuva, que todos os atributos de Deus estão debaixo disso. E Tiago, acho que é 1:20 ou 18 ali, fala que em Deus não tem mudança nem sombra de variação. Deus não é mais irado, menos irado, mais amoroso, menos amoroso. Deus é pleno em si mesmo, Ele é completo, porque Ele sabe todas as coisas, Ele criou todas as coisas. Isaías, lá no capítulo 6, quando ele viu a glória de Deus, irmãos, para vocês verem como é sério isso, ele viu os querubins, que tinham várias asas, os querubins que estão diante de Deus tinham que tampar os rostos, porque não conseguem enxergar a glória de Deus. O que Isaías falou? Meu Deus, eu vou morrer, porque eu vi a Deus aqui, eu estou vendo o reflexo da glória de Deus. Irmãos, e nós muitas vezes conhecemos um Deus que nós aprendemos no filme, na revistinha,
um Deus aí da filosofia, que transtornou todas as coisas, principalmente na era pós-moderna agora, depois do iluminismo, da filosofia, que começou a tirar Deus do trono e pôr o homem no trono. Por isso que nós vemos aí, eu sempre falo, uma graça barata, um evangelho coaching, que Deus tem isso e aquilo, e vou te dar tantas coisas, e vou arrumar a tua vida, e vou consertar tudo, levantar a tua empresa, e encher teu bolso de dinheiro. Porque, irmãos, isso não é evangelho. Isso pode ser tudo, menos evangelho. Então, vocês viram como nós somos esses criminosos, irmãos, que pecamos contra Deus. Por mais que você ainda diga, eu pago meus impostos, mas você pertence a essa raça que pecou contra Deus, essa raça caída. E Deus, irmãos, eu quero trazer alguns textos aqui rapidamente. Eu separei alguns textos aqui, eu dei quase 2 páginas aqui, mostrando quão pecadores nós somos. Eu tenho 4 folhas aqui, mas 2 inteiras aqui é só para nós. Perdão. Vou dar alguns exemplos. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, do quais eu sou o principal. E olha, nós estamos falando do apóstolo Paulo, maior evangelista, maior fundador de igreja. Depois de Jesus Cristo, foi o homem mais influente de toda a história da humanidade, irmãos, que deu a sua vida pelo evangelho depois que Cristo converteu ele. Vamos ler aqui Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? E o que nós vemos muito é pessoas falando assim, eu vou numa igreja que eu me sinto bem, meu coração fica em paz. Eu vou em tal lugar que fala coisas boas de ouvir, faz promessas que me ativam. Não estou dizendo que é errado, irmão, você se sentir bem. Tem que sentir bem também. Mas muitas vezes o nosso coração, irmãos, leva nós para longe de Deus e para aquilo que a nossa carne, o nosso corpo quer. Jeremias, Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o meu rosto de vós, para que não vos ouça. Esse é o estado natural do homem. O próprio Davi, no Salmo 51, verso 5, eis que iniquidade foi formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Vocês estão vendo que nós nascemos pecadores já? Romanos 5, 12, portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, e é por isso que todos pecaram. Então, quantos pecaram? Todos. Judeus, gentios, servos, livre, rico, pobre, analfabeto, doutores. Irmãos, não tem ninguém livre disso aqui. 1 Coríntios 15, 21, ele fala quase igual, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. E para terminar aqui, Efésios 2, 1, e vos vivificou, estando vós mortos em pecados e ofensas. Os irmãos estão entendendo como é sério isso? Nós nascemos mortos no sentido de pecaminosidade diante de Deus. A nossa essência, irmãos. Então, o que Deus fez agora, irmãos? Bom, Ele não pode varrer o pecado para debaixo do tapete, Ele não pode só falar, vocês estão absolvidos. Seria como aquele juiz, que nós, como seres humanos, mal, como Jesus falou, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, temos até um certo senso de justiça, se iramos aí quando alguém faz mal para crianças. Agora nós queremos que Deus seja como um de nós, faça injustiça e perdoe o nosso pecado de qualquer forma, irmãos. Então agora entra o plano da salvação em Cristo. E é por isso que Cristo teve 2 naturezas, irmãos, que eu vou explicar para os irmãos aqui. Nós chamamos de união hipostática, só Jesus teve. Ele era 100% Deus, preste bem atenção, e 100% homem. Por isso que tem igrejas, nós chamamos de igrejas heréticas, que são unicistas, que eles falam que Jesus não era Deus, Jesus foi criado em algum momento. Não, Jesus é eterno, Ele é criador, Ele não foi criado. Jesus criou, e Filipenses, acho que, esqueci o capítulo, Colossenses, fala que Ele é sustentador de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele e para Ele. João, no Evangelho, no 1º capítulo, fala que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Todos os irmãos sabem de cor. Então, Jesus, em primeiro lugar, irmãos, ele tinha que ser 100% homem. Por quê? Porque como que um Deus vai representar de outra essência do ser humano, irmãos? Tinha que ser alguém da nossa essência, que se identificasse conosco, que vivesse a nossa vida, que vestisse a nossa pele, mas sem pecado. Ele foi tudo semelhante a nós. Jesus nasceu, foi criado, alguém ensinou ele a andar. Foi uma criança normal, irmãos, mas sem pecado. Ele nunca pecou, nunca se achou engano nos seus lábios. Tanto que quando Jesus foi se batizar,
Por isso que nós falamos que batismo não perdoa pecados, como muitos pensam. Jesus não tinha pecado e foi batizado, então Jesus tinha pecado? Não. E João nem queria batizar Jesus, mas como é que eu vou te batizar, Senhor? João tinha o Espírito Santo, ele sabia que Jesus era Deus. Eu que tenho que ser batizado por ti. Então Jesus viveu a nossa vida, irmãos. Os irmãos sabem que os 2 grandes mandamentos, dos 10 mandamentos de Moisés, acho que todo mundo conhece, né? Não terá outros deuses perante ti, não te prostrará a ele, não fará imagem de escultura, guardará o sábado. Esses são os 4 de Deus. Uma das placas, das 2 placas, era para Deus. E qual que é os outros 6? Agora é para a irmandade, né? Um era vertical, o outro é horizontal. Vós, filhos, honrai a vossos pais, né? Que é o primeiro mandamento com promessa: não matarás, não adulterarás, e não furtarás. Não dirá falso testemunho e não cobiçarás. O que Jesus fala, irmãos? Jesus pega esses 10 mandamentos e vai condensar em 2 agora. A primeira placa dos 4, que é todos aqueles 4 mandamentos, que é voltado para Deus: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, teu entendimento, a tua força e teu coração. E os 6 agora: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus falou: agora amai uns aos outros como eu vos amei. E ficou uma doutrina completíssima, irmãos, com esses 2 mandamentos. Então existe um jeito de nós salvarmos por nós mesmos. Tem, sabia, pastor? Dá para salvar por obras. Tem um jeito só. Você vai ter que amar teu Deus com toda a tua alma, teu entendimento, a tua força, teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo, todos os dias da tua vida, 24 horas por dia, 60 minutos por hora e 60 segundos por... Você vai ter que fazer isso todos os dias. Porque quantas falhas foi necessário para Deus lançar a humanidade inteira na condenação e a criação? Um pecado. Então Deus não aceita nenhuma falha moral. Ou seja, só teve um homem que alcançou um padrão. Porque às vezes entre nós, né, eu falo assim, eu sou mais bonitinho que o Moisés ali, eu ando mais. Eu vejo o Moisés com umas fraquezas ali, foi jogar bola, errou uns gols lá, né? Então eu posso me comparar com o Moisés, com outros irmãos. Nós podemos comparar um com os outros. Nós chamamos de legalismo isso, é salvação por obras, irmão. É quando um olha para o outro, olha, lá o irmão Cleone, eu vi ele umas fraquezas ali, hein? Irmão Cleone, eu não faço aquilo, eu vi ele fazendo não sei o quê, eu sou melhor. Não, irmãos. Quando você quiser se comparar com alguém, só tem um padrão que Deus aceita, o padrão de Jesus Cristo. Você pega todas as riquezas do mundo, irmãos, toda a glória, a sabedoria, tudo que tem de bom no mundo. Pega aquela balança escalonada, sabe aquela que você põe peso dos 2 lados? Coloca tudo de bom de um lado e põe Jesus do outro lado agora. Sabe o que vai acontecer, irmão? A balança vai quebrar para o lado de Cristo. Irmãos, é impossível comparar qualquer coisa com o padrão que Cristo viveu. Então, quando você quiser se comparar para achar teu irmão ou tua irmã mais fraco, compara com Jesus, daí você vai ver quem que você é. E é isso que Isaías viu, ele viu a glória de Deus. Irmãos, e quando nós enxergamos Deus, não é para estufar o peito, eu sou um homem de Deus, eu quero isso, Senhor, me dá isso e aquilo. Quando você vê a glória de Deus, você tem que ver o teu pecado, porque a luz manifesta as trevas, irmãos. Ela mostra tudo que está errado. Se eu tiver com uma manchinha de óleo de tomate aqui, de molho de tomate, meio no escuro, eu não vejo. Mas se pôr uma luz bem forte, eu vou ver todas as minhas falhas aqui, vou ver meus defeitos. Não vê as mulheres quando vai olhar a pele, elas põem até uma lente naquela lupa, assim, uma luz bem forte, porque manifesta aqueles furinhos, cravinhos, acne ali, né, irmãos? E quando nós estamos perto de Deus, irmão, nós temos que sentir esse temor. Por isso que eu falei para vocês, irmãos, Deus, um Deus bom e justo, Ele não pode, irmãos, salvar nós de qualquer forma. Então Ele mandou Jesus Cristo. E por que Jesus Cristo foi homem, então? Para representar toda a humanidade. Mas se Ele fosse só homem, irmãos, vejam bem, nós pecamos contra um Deus eterno. Alguém até pergunta, mas eu já ouvi essa pergunta, mas eu vivo 70, 80 anos, pastor. E foi o tempo que eu pequei, eu sou pecador, tá bom, aceito. Por que eu tenho que pagar uma eternidade no inferno se eu for para o inferno? Se eu vivi só 70 anos. Sabe por quê? Porque nós pecamos contra um Deus eterno. Então não tem o que nós podemos fazer para um Deus eterno, a essência dele é outra, Deus é transcendente, é impossível, irmãos, uma eternidade inteira nós não vamos entender a glória de Deus, nós vamos passar a eternidade inteira desfrutando a Deus e não vamos entender nem o começo da sua glória, que os querubins tampavam os olhos diante da glória de Deus. E se isso não treme o teu coração, analise a tua fé, aonde que a tua fé está pautada? No ouro, na prata, no gado que vai para o Brasil, na casa que vai comprar aqui, no green card, irmãos, eu sempre falo, parece que o Deus desse país aqui é verde e cabe dentro do bolso, irmãos. É errado ter dinheiro? Não. Riqueza e pobreza é dom de Deus também. Mas aonde está pautada a tua fé? Então agora Jesus é verdadeiramente homem. Israel pecou 40 anos no deserto, porque eles
Durante aqueles 40 dias dos espias, virou 40 anos, né? Que eles voltaram, colocaram medo no povo. Agora Jesus vai ficar 40 anos num deserto também. Perdão, 40 dias no deserto. Então, se Adão, dentro do paraíso, perdeu para Satanás lá no paraíso, agora Jesus, num deserto, ele vai vencer Satanás. E quando Jesus foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas ele não foi levado pelo diabo, irmão. Tem gente que fala que trabalharam em parceria. Não, Jesus se entregou. Ele foi lá no território de Satanás, desafiar ele dentro do seu território. Ou seja, na fome, na sede, na solidão. Por isso que Jesus ficou 40 dias sem comer e sem beber. E ele conseguiu vencer. Porque o diabo ofereceu riqueza, glória e tentar a Deus para Jesus. E Jesus conseguiu vencer. Então ele foi o verdadeiro homem. E por que Jesus tinha que ser Deus também, 100%? Porque senão, se ele fosse só homem, o sacrifício de um homem não vale diante de Deus, porque Deus é eterno, Deus é outra essência, irmãos. Por isso que Deus, alguém tenta explicar, Deus mas a Trindade não faz sentido, um mais um, como é que vai continuar sendo um? E não são 3 deuses, não é um Deus de 3 cabeças, e não é 3 cabeças num corpo só. Esse é o mistério da Trindade, irmãos. Mas Deus não é para ser explicado mesmo. Se ele fosse explicado, possivelmente por um laboratório, um cientista, um filósofo explicar, ele não seria Deus. Deus é Deus, irmão, ele é outra essência, é diferente de nós. Então Jesus ele precisava ser 100% Deus, e a Bíblia deixa claro, irmãos, Jesus era Deus. Só que Filipenses 2 fala que ele, sendo em forma de Deus, ele abriu mão da sua divindade, veio, viveu a nossa vida, sofreu os nossos sofrimentos, chorou como nós choramos também, sofreu, para que ele pudesse representar nós diante de Deus. E é por isso que agora eu termino aqui, irmãos. Jesus, Deus é justo e justificador. Sabe, tiveram vários homens do passado, irmãos, que não entenderam a graça, como Lutero, o próprio Agostinho e tantos outros que, do livro de Romanos, eles liam a justiça de Deus. O que é a tal justiça de Deus? O que é a justificação? Eles pensavam que era Deus punindo pessoas, irmãos, e ao contrário. Sabe o que é a justificação, irmãos? Tem 3 palavras aqui na Bíblia que nós não atentamos para: justificação, redenção e propiciação. O que é justificação, irmãos? É uma linguagem jurídica, vocês prestam bem atenção. O que é uma linguagem jurídica? É alguém que deve, chega perante um juiz, agora sim, o juiz ele vai dizer assim, ó, bate o martelo, você não deve mais nada, toda a tua dívida paga. O nome disso é justificação. E é isso que aconteceu lá no céu, irmãos, pela fé, quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Foi batido um martelo no tribunal celestial e foi dito assim, ó, aquele outro que me aceitou, ele não deve mais nada aqui. Então é um ato forense, irmãos, que fomos justificados diante de Deus. E o que é redenção? É a linguagem de comprar um escravo. É alguém que chega e paga a dívida. Então, e o que é propiciação, irmãos? É tornar propício, favorável. Nós fomos tornados favoráveis agora diante de Deus. Lembra que nós éramos inimigos por natureza, pecadores, não tinha o que nós fizéssemos, irmãos. Mas agora em Jesus, então o que Deus fez? Olha o mistério, irmãos. O próprio Deus se faz carne para pagar o nosso pecado e para livrar nós da ira dele mesmo. Vocês têm glória para dar para Deus nessa noite, irmãos? Sabe que isso é pouco para nós? Você tem que receber ainda milagre para ser crente, sinais, revelações e tantas coisas, irmão. Ou isso é suficiente para você acordar na tua cama de manhã? Graças te dou, ó Pai. Porque tu me escolheste, Senhor, entre milhões de pessoas que já passaram por esse mundo. E tu me escolheu de graça, Pai. E eu não precisei pagar um centavo por essa graça, Pai. Hoje produzimos boas obras, porque a fé sem as obras também é morta, mas são obras de gratidão. A nossa santificação é por gratidão a Deus, queridos. Por isso que o crente, ele dizima, ele santifica, ele busca orar, busca ler a Bíblia. Sabe por que ele faz isso? Porque ele tem prazer em agradecer esse Deus. Esse Deus que te deu de graça o seu Filho. Ele se fez carne, viveu a tua vida, pagou o pecado que estava sobre você, a culpa que estava sobre nós, irmão. Deus pegou toda essa culpa da humanidade inteira, desde Adão até a última pessoa que vai viver. Ele colocou tudo ela numa cartelinha, assim, numa folha, e cravou na cruz de Cristo, diz Colossenses, irmão. Todo o nosso pecado foi cravado naquela cruz, naquela dura cruz, irmãos. E eu termino, irmãos. Agora, imagine assim um criminoso, aquele criminoso que nós falamos, chega na presença do rei, e é o rei que cria as leis e ele que executa as leis. E aquele criminoso está prestes a ter uma sentença de morte declarada. E os generais, todo mundo observando o final daquele juízo, daquele fórum. De repente aquele rei, irmãos,
que poderia imediatamente condenar à morte aquela pessoa, ele desce do seu trono, ele tira a sua coroa, vocês tentam imaginar a cena, e manda o prisioneiro se levantar, e pega a sua coroa e coloca na cabeça dele, tira a sua capa de rei, e coloca nas costas dele, e fala para ele, senta aqui no trono agora comigo aqui. Vocês têm ideia, irmãos, a confusão que foi na mente daqueles generais de todo mundo? Um rei fazendo isso? Porque pela lógica humana, o pecador merece morrer. Mas foi isso que Jesus fez por nós. Ele desceu lá da glória de Deus, tirou a coroa da cabeça, irmãos, e Ele pôs sobre a nossa cabeça. Por isso que a Bíblia fala que nós somos herdeiros e cordeiros com Cristo. E agora a justiça de Cristo, irmãos, foi toda imputada em nós. É dupla imputação. Todo o nosso pecado passou para Jesus naquela dura cruz. Talvez você nunca pensou nisso, os jovens que estão aqui, vocês que talvez anos até evangélico nunca ouviu essa palavra. É como alguém que tem uma doença no sangue, tira todo o seu sangue, joga numa pessoa saudável e pega o sangue da pessoa saudável e joga para você. Você fica com saúde e aquela pessoa morre. Foi isso que Jesus fez por você naquela dura cruz. Ele deixou o seu trono, Filipenses 2 fala, se tomou forma de homem, irmãos. Mas não só isso. Foi feito mais indigno, e Isaías 53:10 fala que agradou a Deus moê-lo por causa dos nossos pecados, irmãos. E se isso não te emociona e não compunge o teu coração, clama a Deus nessa noite. Para você reconhecer por que você está nesse lugar, por que você tem direito de ser rei e sacerdote nessa noite. De louvar e saber que o teu louvor chega diante de Deus. Esse rei desceu, despiu as suas vestes reais e ainda foi morto por causa de nós, dura morte de cruz. E recebeu um nome que é sobre todo o nome dos que estão sobre a terra, no céu e até debaixo da terra. Eu te convido nessa noite, você que ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, você não tinha ouvido a pregação do Evangelho, não sabia que você era tão pecador assim, mas sabe que você é. Se você ainda não tomou essa decisão, a partir de hoje, ore a Deus, entrega o teu espírito e fala, Senhor Jesus, eu sou pecador, eu careço igualmente da tua glória. Eu convido os irmãos a ler comigo aqui, irmãos, o finalzinho aqui. Quem não tiver com a Bíblia aberta, irmãos, para nós encerrarmos aqui, os últimos dois versículos aqui, irmãos, deixa eu ver se é o último. Eu tinha separado aqui. Os irmãos abram Romanos 3. Eu quero que nós leamos a todo uma voz só, irmãos. Romanos 3, versículos 25 e 26. Todos comigo, por favor. Romanos 3, versículos 24 a 26, né? Romanos 3, versículo 24 a 26. Vamos lá, todos juntos, irmãos. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação do seu sangue, mediante a fé. Deus fez isto para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Glória a Deus por isso, irmãos. Convido os irmãos a ficarem de pé, irmãos, o pastor fazer uma oração para nós. E você ainda não tomou a tua decisão, você ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, você permanece nos teus pecados. Saiba que esse processo é gratuito, nós acabamos de ler, porque Cristo já pagou as suas dívidas. Aleluia. Glória a Deus.